Relato 24. Os dias vividos em Tamagawa. Caminoguei ao bairro de Tamagawa, onde moramos durante 10 anos. Recentemente, eu soube que no Museu de Arte Gotō, lá localizado, aconteceu uma exposição de Chagama e resolvi ir vê-la. Apesar de o museu ter sido construído há algum tempo, não tinha tido oportunidade de apreciá-lo e, portanto, esta seria a minha primeira visita. Eu estava muito contente por apreciar alguns objetos de grande valor artístico, mas na verdade minha expectativa para rever o bairro era ainda maior. Eu pensava, logo chegaremos a Caminogue. Como estarão os arredores de onde se localizava a nossa antiga casa? E o entorno da propriedade do Sr. Gotō, que era nosso vizinho? Conforme o carro se aproximava da Universidade Tokyo Gakugei e de outros locais familiares, meu coração acelerava e eu já esperava que surgisse alguma rua, alameda ou prédio conhecido. Eu sentia tanta saudade que o tempo todo antecipava vislumbrar algo familiar. Na realidade, toda a região estava sendo transformada em uma área residencial, com grandes ruas sendo abertas em inúmeras direções e tratores e betoneiras ocupando os espaços. Quase não havia mais nada que me lembrasse o passado, fazendo com que eu me sentisse uma recém-chegada ao local. De repente, a escola primária onde estudamos surgiu diante de nós, surpreendendo-me. Quando meu irmão, que dirigia o carro, disse: "Olha, é a escola primária de Kamagawa." Subitamente veio à minha mente a imagem do antigo prédio de nossa escola e percebi ali, à minha frente, que era a mesma edificação. Seu aspecto descuidado me decepcionou um pouco, mas ao mesmo tempo fui envolvida por uma profunda nostalgia. Dali em diante passamos por locais conhecidos. A antiga livraria, a tabacaria, a ponte perto da qual sempre brincávamos. Revimos também uma avenida que, na nossa época, apesar de ser muito larga, estava sempre deserta, mas que hoje possui um intenso tráfego. Pegamos essa avenida e logo depois chegamos ao terreno onde ficava Rosançô. Todavia, o que eu esperava que estivesse lá já não existia mais. O local fora loteado e já haviam surgido edificações modernas onde moravam pessoas famosas, como o Sr. Shimazu. O local tornara-se uma área residencial de luxo. Continuamos por aproximadamente 100 metros, onde antigamente, ao longo de uma cerca viva, haviam sido plantadas enormes cerejeiras, faias e cedros. Subimos as escadas e entramos no prédio construído no estilo de período Fujiwara, 900-1185 d.C., chegando a um local em formato de U. À nossa frente, um jardim gramado, do lado direito uma sala de exposições e à esquerda uma sala de conferências. Apesar de ter observado o jardim apenas através de uma ampla porta de vidro, pude perceber que ele havia sido construído em um suave declive. Toda a área onde se localizava o museu sempre apresentou esse tipo de topografia. O antigo Rosançô não era exceção. Seguindo para o sul, chegar-se-ia ao Fujimitei, residência de Meishu-sama. Ele havia construído no final do declive um lago sobre o qual passava uma ponte de madeira em zigue-zague, inspirado na obra Yatsuhashi de Korin Ogata, 1658-1716. Ao redor do lago, um grande pé de néspera, cuja sombra somada às árvores da casa vizinha, formava uma atmosfera densa, sempre escura e úmida. Por esse motivo, havia muitos ovos de rã e insetos à beira do lago. Ao mesmo tempo, o local era um paraíso para as crianças. Hoje parece-me enigmático que Meishu-sama, que apreciava ambientes claros, tivesse deixado esse lugar praticamente intocado. Como Nidai-sama gostava que os locais permanecessem em seu estado natural, talvez ele, sem opção, o tenha mantido daquela maneira, cedendo à teimosia da esposa, o que é somente uma suposição minha, mas causa-me riso só de imaginar. No lago havia 2 caminhos,
e se subíssemos pelo caminho da esquerda, saíamos diante do Fudimitei. Lá em cima, voltados para o oeste, podíamos ver o céu amplo e infinito. Olhando para baixo, enxergávamos verdejantes plantações, canais de irrigação, habitações rurais e estradas de terra. Um pouco mais além, corria brilhante o rio Tamagawa. Mais adiante avistávamos a cidade de Kawasaki e nos dias de sol vislumbrava-se claramente a cordilheira de Tanzawa, os Alpes japoneses e o Monte Fuji. Meishu-sama apreciava diariamente esse cenário e, desejando contemplar o tempo todo, construiu uma casa anexa, o Fudimitei, voltado para o oeste. Ele gostava tanto dessa casa que enfrentava o calor do sol escaldante de verão, que batia impiedosamente à tarde, e o vento gelado proveniente do noroeste no inverno, que se infiltrava por todas as frestas da casa, fazendo-o tremer de frio. Mesmo assim, ele não ia para a casa principal e adorava viver ali. Nos dias de sol, na hora do crepúsculo, uma languidez envolvia lentamente as cidades e as aldeias, e as montanhas distantes apresentavam-se vigorosas, com os contornos cada vez mais delineados ao pôr do sol. O céu, que até então estava meio esbranquiçado, tomava de repente uma cor avermelhada que se espalhava por todo o firmamento. Até nuvens comuns reluziam como os macios flocos de algodão, cobrindo o céu com seu deslumbrante brilho dourado. Parecia que toda a terra prendia a respiração e a única opção era observar o grandioso espetáculo. Hoje tenho a impressão de que compreendo o espanto mesclado de alegria que Meishu-sama sentiu ao chegar e ver esse local pela primeira vez e seu forte desejo de querer adquirir o terreno de qualquer forma, apesar de ter somente a 10ª parte da quantia necessária à sua compra. Mesmo nos dias atuais, por mais que procurássemos por Tóquio inteira, nunca conseguiríamos encontrar um local tão maravilhoso como esse. Quando penso no sentimento de Meishu-sama, que com muito pesar abriu mão desse terreno para adquirir o pote de glicínias, sinto meu coração oprimido pela dor. Atrás do Fudimitei havia uma porta que dava acesso à cozinha e às entradas da frente e dos fundos da casa principal. Quando éramos crianças, amedrontados com as sombras das plantas à noite, atravessávamos aquela porta rapidamente, mesmo com nossos guarda-chuvas abertos e molhados. Na época em que Meishu-sama realizava o tratamento terapêutico, a entrada da casa principal estava sempre cheia de sapatos dos pacientes. Ele passava o dia atarefado com a terapia e eventualmente não tinha tempo nem mesmo para almoçar. Ele voltava ao Fudimitei no final da tarde com semblante pálido e houve vezes em que quase desmaiou. Quando começava a anoitecer, a quantidade de sapatos ia diminuindo, e assim que o último par desaparecia, sentíamos certo alívio e íamos correndo ver Meishu-sama. Ao chegar à sua sala, víamos que ele estava ministrando jorei aos dedicantes que o ajudaram durante o dia. Nos dias de verão, quando ainda havia sol, ao terminar essa atividade, ele saía pelo quintal fumando um cigarro. Enquanto caminhava rapidamente, podava as flores dos canteiros, inspecionava a horta e o galinheiro, ao mesmo tempo que ouvia os relatórios de seus auxiliares. Depois, com um olhar de satisfação, dirigia-se para o outro lado, no qual havia projetado e construído um pequeno jardim de pedras. Em seguida, ia para o fundo do quintal, onde se sentava sob um caramanchão de glicínias e apreciava a paisagem do rio Tamagawa ao anoitecer. Finalmente, descia em direção ao lago e inspecionava o crescimento dos pés de arroz, plantados em uma área de aproximadamente 16,5 metros quadrados, e de lá rumava para o Fudimitei. Meishu-sama fazia esse percurso com frequência e gastava cerca de 1 hora. Durante a caminhada, meus irmãos e eu o seguíamos, pulando e rolando no chão alegremente. Corríamos atrás de libélulas de asas transparentes que surgiam no final da tarde. Ainda me lembro do quanto me divertia.
Nesse ínterim, não se sabe quando, a sala onde se fazia terapia começou a ficar vazia e se seguiram dias em que na entrada havia poucos pares de calçados até que ouvimos de Nidai-sama. Vocês não terão mais doces e guloseimas como antes. Tenham um pouco de paciência. Somente naquele instante compreendi que o tratamento terapêutico que Meishu-sama desenvolvia fora proibido. Depois disso, tornaram-se mais frequentes os dias em que Meishu-sama, bastante suado, passaria o tempo desenhando quadros de Kannon no cômodo onde batia o sol da tarde. Ocasionalmente, ele pegava o trem para desenvolver atividades em outras localidades. Às vezes, Meishu-sama antecipava a caminhada para após o almoço, ao invés de fazê-lo ao entardecer, sendo frequentes as idas ao rio Tamagawa. No que será que ele pensava, já que havia sido privado de seu trabalho e ainda era pressionado pelas dívidas da compra da casa e precisava sustentar os filhos e os muitos servidores? Nidai-sama escreveu: Eu acompanhava Meishu-sama em suas frequentes caminhadas pelas margens do rio Tamagawa e ele nunca se queixou das dificuldades que enfrentava. Ao contrário, sempre falava sobre suas grandes aspirações e projetos. Creio ser essa a resposta à minha indagação. Eu era uma criança e nada sabia sobre como Meishu-sama se sentia. Só me lembro que algumas pessoas nos visitavam e se reuniam alegremente ao seu redor. Conversavam, riam e viajavam juntos. Hoje tenho certeza que enquanto recebia o apoio de seus discípulos, que se empenhavam de corpo e alma, Meishu-sama aguardava pacientemente a chegada do tempo para atuar. A guerra se intensificou e de uma hora para outra vários militares começaram a visitar-nos com frequência, o que me fez pensar que os dias de dedicação mais intensa tinham voltado. Pouco tempo depois, Meishu-sama refugiou-se em Hakone. Recordo-me do dia em que a neve cobriu todo o jardim em uma única noite. A plantação, os caminhos e as montanhas longínquas, tudo foi envolvido por um branco intenso. Nesse cenário, somente o rio corria, opaco, por entre a névoa. Eu perdi o fôlego por instantes e logo saí correndo para a neve sem conseguir conter os gritos de alegria. Lembro-me da beleza do jardim na primavera, com as antigas cerejeiras plantadas à beira da estrada em grande quantidade, totalmente floridas. Suas pétalas, que caíam como flocos de neve, estendiam-se por todo o jardim. Na estação das frutas havia caquis, pêssegos, uvas, figos, romãs e nésperas. O aroma das flores do imperador, gardênias e magnólias envolvia-nos enquanto brincávamos de esconde-esconde. Durante 10 anos, todos nós usufruímos disso. Hoje são somente recordações de algo que se foi sem deixar vestígio. Enfim, creio que esse lugar, agora completamente modificado, é um local em que as pessoas estão criando novas memórias. Acho isso bom. Afinal, desde tempos antigos, todos vão mudando de moradia. Por que será que eu senti certa melancolia, apesar de ter admirado todos aqueles Tiagamá de beleza ímpar? Embora não houvesse sombra do passado ali vivido, será que as lembranças dos dias de luta, sofrimento e perseverança de Meishu-sama, que eu ainda sinto impregnadas no local, ressoam nos corações das pessoas que conheceram aqueles dias? Ou será que foi efeito do dia triste e chuvoso, quando ninguém além de nós visitou o local? Como estava chovendo e infelizmente não dispunhamos de muito tempo, não tive coragem de propor sairmos ao jardim e voltamos diretamente para o carro. No caminho de volta ainda pude observar um local familiar. As mesmas árvores ainda estavam lá e não parecia haver nenhuma casa construída. Talvez naquela área tudo continue como antigamente, intocado. Espero voltar algum dia para descobrir se o riacho, à beira do qual Meishu-sama colhia a salsa japonesa durante a primavera, continua correndo. Se aquele atalho, coberto de capim e mimosas, ainda pode ser encontrado. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu-sama, volume 1, página 78.
Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.